Muito bem, então esse aqui é um exemplo que eu decidi gravar a vocês, bem focado na aplicabilidade das ferramentas apresentadas nessa atividade. Então, esse exemplo, para quem quiser dar uma lida, mas ele não está feito com todos os detalhes que serão feitos aqui, ele é o exemplo 3 da página 229 do Guidorize. Na verdade, aí tem uma pancada de outros exemplos que compensa bastante serem vistos e escritos com detalhe. Então, esse exemplo, ele é focado no estudo comportamental da seguinte função: f de x igual à função x² sobre x² menos 1. O que a gente vai fazer aqui vai basicamente proceder como se fosse um algoritmo, identificando todos aqueles pontos iniciais descritos na atividade. A primeira coisa quando a gente começa a trabalhar com uma função, que foi o que a gente viu lá no início do curso, é a gente identificar quem que é o domínio dessa função. Então vamos olhar para ela e vamos ver. O que acontece? Essa aqui é uma função racional, o problema no denominador C0 acontecerá quando x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Em todos os outros valores, esse quociente é muito bem calculado, então isso significa que o domínio dessa função é a reta real todinha, mas eu tiro o ponto 1 e o ponto menos 1. Pronto, achei o domínio dessa função. Agora, quando eu for esboçar o gráfico dela, que vai ser o objetivo final desse exemplo, a gente tem que levar em consideração, eu já vou colocar aqui um preâmbulo de esboço, a gente já tem que levar em consideração que, quando eu considero as retas aqui verticais, tanto passando pelo 1 quanto passando pelo menos 1, eu não tenho condições de ter um gráfico aí passando interceptando essas retas, por quê? Porque esses pontos do domínio, esses pontos não estão no domínio. Maravilha. Então vamos lá ver o que acontece. Então esse gráfico, o gráfico dessa função, ele vai estar dividido em 3 partes. O que ele acontece antes do menos 1, o que ele acontece entre o menos 1 e o 1 e a partir do 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: olha, a gente acabou de ver na atividade que a primeira derivada dessa função, ou na verdade qualquer função, ela dá para mim os pontos onde a função está crescendo e os pontos ou os intervalos onde a função está decrescendo. Então, vamos ver o que acontece com a derivada dessa função. Bom, como ela é uma função quociente, a gente precisa usar a regra do quociente, e a regra do quociente diz que essa derivada é a derivada do primeiro, que é o x² que está lá no numerador, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do denominador, que também é 2x, e tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, x² menos 1 ao quadrado. Agora, note aqui o que acontece com a derivada dessa função. Esse primeiro cara aqui, eu vou ter 2x ao cubo, que vai desaparecer com este aqui. Então, ali no numerador, vai restar apenas o 2x vezes o menos 1. Então, eu vou ter aqui em cima menos 2x sobre x² menos 1 ao quadrado. E aí, o que acontece com o sinal dessa derivada? Ora, o sinal da derivada vai depender do valor do sinal que x assume. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho o quê? x² menos 1 ao quadrado. Isso aí, sempre que pode ser calculado, excluindo, claro, os pontos 1 e menos 1, isso aí é sempre um valor positivo, porque é o quadrado de um número. Então, esse quociente vai ter sinal mandado pelo sinal do menos 2x. E o que acontece? A gente sabe que, nesse caso, a derivada num ponto x, ela vai ser negativa quando acontecer o quê? Ora, quando o menos 2x for negativo. Quando que o menos 2x vai ser negativo? Ele vai ser negativo
para quando o x for positivo, tá bom? E ainda a derivada vai ser positiva quando o menos 2x for positivo. Isso acontecerá quando o x for menor que zero ou menor ou igual a zero. Então, o que acontece? Essa primeira conta aqui diz pra gente o seguinte, olha, à esquerda do eixo x, a função ela é decrescente. E à direita do eixo x, a função ela é crescente. Em outras palavras, à esquerda do eixo x, todas as retas tangentes têm coeficiente angular negativo, então a gente já sabe para que lado fica a inclinação dessa reta. E à direita, todos os coeficientes angulares são positivos, então as retas elas são sempre inclinadas, a minha direita aqui. Vocês fazem assim com a mão à direita. Muito bem, então isso já dá um sinal para a gente de como tem que ser o gráfico dessa função. Agora vamos olhar para a segunda derivada, porque a segunda derivada ela dá informação para a gente a respeito da concavidade da função. E aí, derivando novamente essa função aqui, agora que a derivada primeira é um quociente, que quociente? Menos 2x sobre x² menos 1 ao quadrado, eu derivo isso novamente e terei a segunda derivada de f. Bom, nesse caso, aplica-se a regra do quociente mais uma vez, então a derivada do primeiro é menos 2 vezes o segundo, menos 2x, que é o segundo, vai ficar mais 2x, vezes a derivada do denominador. Agora aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, a derivada do denominador vai ser o quê? Uso a regra do tombo, 2x² menos 1, mas eu tenho que multiplicar pela derivada do que está lá dentro, que é a derivada do x² menos 1, que é 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Então, eu já tinha x² menos 1 ao quadrado, isso ao quadrado, fica tudo à quarta. Agora, para facilitar minhas continhas aqui, o que eu vou fazer? Note que aqui eu tenho um termo x² menos 1, que eu vou cancelar com o do denominador. Então, aqui eu vou simplificar, aqui eu vou ficar com potência 3. E a hora eu tenho que simplificar desse cara aqui também, então aqui eu vou ficar com potência 1. Com essa simplificação, o que acontece? A derivada segunda vai ser menos 2x² mais 2, fiz essa multiplicação aqui. E o que restou daqui é o 2x vezes o 2 vezes o 2x novamente. Com sinal positivo, isso aí vai ser 8x². E tudo isso dividido pelo x² menos 1 ao cubo. Bacana. Agora eu consigo calcular aqui, ó, menos 2x² mais 8x. Isso aí vai dar 6x² mais 2 sobre esse cara aqui, x² menos 1 ao cubo. Muito bem, então agora quando eu estudo o sinal da segunda derivada, eu ganho informações acerca da concavidade da função. Agora o que acontece? O sinal dessa segunda derivada é gerenciado por esse quociente aqui. Mas esse quociente, veja, eu tenho 6x² mais 2 em cima. De novo, independente de quem é x, esse número é um número positivo. Então, o que vai mandar no sinal da minha segunda derivada? O denominador. Esse sim pode trocar de sinal, porque eu tenho aqui ó, x² menos 1 ao cubo, tá? E olhando para isso, fazendo uma análise, a gente conclui o seguinte, olha, a segunda derivada de x, ela vai ser positiva se acontecer o quê? Ó, o denominador vai ser maior do que zero se o x for maior do que 1. Por quê? Um número maior do que 1 ao quadrado, um número aqui, ó, maior do que 1 ao quadrado é maior do que 1. Quando eu subtraio 1, eu tenho um número maior do que zero. E quando o x aqui for menor do que 1, um número ao quadrado menor do que 1 é menor do que 1, e quando eu subtraio por 1, isso aí vai dar negativo, ao cubo será negativo.
Portanto, a segunda derivada fica positiva se o x for maior do que 1 e x menor do que menos 1, tá? Porque menos 1 acontece o mesmo fenômeno. E a segunda derivada vai ser negativa se acontecer o quê? Ora, se o x tiver módulo menor do que 1. Pronto, então isso aqui também agora já diz pra gente a respeito da concavidade da função. Então isso aqui tá me dizendo o seguinte, olha, à esquerda, vou voltar no gráfico, vamos guardar essa informação. Aqui, à esquerda do 1, a função tem concavidade para cima. À direita do 1 também a concavidade é para cima, porque a segunda derivada é positiva. E aqui entre menos 1 e 1 a concavidade é para baixo, porque a função tem a segunda derivada negativa. E faz sentido com a primeira informação que a gente teve, porque eu vou só rascunhar aqui, suponha que isso aqui seja uma coisa assim, como a gente vai ver que é. Veja, todas as retas tangentes aqui têm coeficiente angular positivo, que foi a informação que a gente teve aqui da primeira derivada, certo? Para x menor do que zero, o coeficiente angular é positivo. Muito bom. Vamos continuar então. Com isso, a gente já tem alguns indícios de como seria o gráfico da função, para que lado a concavidade está virada, se a função cresce ou decresce. Mas agora a gente ainda quer saber o que acontece com essa função à medida que x vai para infinito, à medida que x está se aproximando desses pontos que não estão no domínio. E é o que a gente vai fazer agora. E para isso a gente tem que retornar aos nossos conhecimentos lá de limite. Então agora eu quero também saber o que acontece quando o x tende a infinito dessa função. Eu também quero saber o que acontece quando o x tende a menos infinito. O que acontece quando o x tende aos pontos onde a função não está definida, ou seja, quando tende a menos 1 pela esquerda, quando o x tende a menos 1 pela direita e a mesma coisa, só que trocando o menos 1 por 1, tá? E quando a gente finalizar isso, todo esse quadro vai dar grandes informações porque a gente consiga esboçar o gráfico com muito mais propriedade, tá? Então essa parte eu vou fazer mais rapidinho, na verdade eu vou basicamente falar o que acontece e vocês façam com detalhes, tá? O limite da função quando x tende a infinito, veja, é o limite de x tendendo a infinito de x² sobre x² menos 1. Se a gente apelar para os nossos conhecimentos lá e técnicas de resolução de limite, não é difícil ver que esse limite aqui é 1. Assim como este outro limite aqui, de x tendendo ao menos infinito, também é 1. Vamos guardar essa informação e voltar aqui para o gráfico. Isso significa que o nome que aparece no vídeo, eu tenho uma assíntota aqui na altura 1 e está me dizendo que, à medida que eu estou andando à direita do 1, o gráfico dessa função está se aproximando dessa reta horizontal na altura 1. E idem para a esquerda, à medida que o x vai indo para menos infinito, o gráfico da função vai se aproximando dessa assíntota na altura igual a 1, que é a informação proveniente do cálculo deste limite aqui. Agora, quando eu olhar para os limites de x tendendo a menos 1 pela esquerda, o que acontece? A lei de formação da minha função, isso aqui é x² sobre x² menos 1, x tendendo a menos 1 pela esquerda. Quando a gente está se aproximando por x à esquerda do menos 1, o quadrado desses números sempre serão números maiores do que 1. Então, esse denominador ele fica negativo, ou uma outra maneira da gente enxergar isso é reescrever essa função da seguinte forma. Eu vou deixar o x² sobre o x menos 1 aqui, multiplicando 1
sobre o x mais 1. Por quê? A gente sabe que x quadrado menos 1 pode ser decomposto dessa maneira, x menos 1, x mais 1, tá? E aí, veja, quando o x tende a menos 1, este cara aqui do denominador tende a menos 2 sobre 1 ali, meio, né? Menos meio. E esse cara aqui, o que acontece com ele? Eu estou me aproximando do menos 1 por valores menores, por valores negativos, isso aqui vai para menos infinito. Então, esse quociente aqui, bom, uma menos meio vezes menos infinito, isso aí gera mais infinito. Então, isso diz que, voltando ao gráfico, quando eu estou me aproximando aqui, pelo menos 1 à esquerda, o gráfico está explodindo para mais infinito, com concavidade para cima, que foi o que a gente viu a segunda derivada, e ainda de maneira crescente. É o que está desenhado aí, esboçado aí, tá? Quando a gente faz o limite de x tendendo a 1 agora aqui pela direita, a gente vai perceber, e é essa parte que fica como exercício para vocês, que a função também explode, vai para mais infinito. Então, dessa maneira, o comportamento da função, entre aspas, é análogo aqui do que acontece para o lado esquerdo do menos 1. E, novamente, a concavidade é virada para cima, informação proveniente da segunda derivada aqui, e de maneira agora decrescente, porque é a informação que a gente tirou aqui da primeira derivada. E de fato é decrescente, né? Olha, todas as retas tangentes aqui ao gráfico à direita do 1, elas têm coeficiente angular negativo. Agora resta saber o que acontece aqui no miolo, entre menos 1 e 1. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, a imagem do zero, cálculo simples, é zero, substituição. Então, a função ela passa aqui pela origem, tá? E a informação ela corta o eixo? Isso aqui é zero para mais algum outro valor diferente de x igual a zero? Não, não. E além disso, o que acontece aqui entre menos 1 e 1? Qual é o sinal da função? Veja, x quadrado, o cara que está ali em cima, né? É sempre maior que zero, para x diferente de zero. E aqui embaixo, se o módulo de x é menor que 1, está entre menos 1 e 1, esse valor aqui é sempre negativo. Então, a função, ela assume somente valores negativos nesse intervalo aqui. E a gente viu que a segunda derivada, também nesse intervalo, esqueci de um zero aqui, é negativa. Isso significa que a concavidade da função está virada para baixo. Além disso, quando a gente combina essas duas informações, veja, de menos 1 a 0, a função cresce. E de 0 a 1, a função decresce. Então, concavidade para baixo não atravessa mais o eixo x, só assumindo valores negativos. Também fica como exercício calcular qual é o limite dessa função, se aproximando de menos 1 pela direita e de 1 pela esquerda. Com tudo isso, a gente conclui o seguinte, a função vem aqui, ó, de menos infinito, cresce, 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 passa pelo zero e decresce, 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 decresce. Com concavidade para baixo, tem que ser isso daqui, tá? Então, esse aqui acaba sendo o esboço do gráfico dessa função. Bom, então aqui no final restam esses limites laterais, que eu não coloquei em detalhes, mas finalizar limites laterais para identificar que de fato quando o x tende a menos 1 agora pela direita, o limite da função é menos 1 pela direita é menos infinito.
assim como o limite da função de quando x tende a mais 1 pela esquerda, tá? Falta esses dois caras aqui, para a gente realmente ver que isso aqui está acontecendo, essa parabolona virada para baixo. Então é isso, esse é um exemplo da aplicabilidade dessas coisas e agora tem uns exercicinhos aí para vocês fazerem. Bom trabalho!